Bom dia. Um feliz sábado para todos. Já agradecendo aí o grupo Livre Vocal, que tem nos abençoado aí esta manhã com louvores, que Deus possa continuar abençoando o ministério de vocês. E no final vocês voltam para cantar, para pregar a mensagem através da música mais uma vez. Vou pedir a você que abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. O livro de Mateus, a maneira como Mateus estruturou o evangelho dele é bem interessante. Porque ele pega do capítulo 5 até o capítulo 25, ali mais ou menos, e vai colocar basicamente um conjunto de ensinamentos de Jesus. Você sabe, o capítulo 5 de Mateus, Jesus está ali no monte, fazendo o sermão do monte, né? E dá a impressão de quem lê o livro, para quem pensa que é uma ordem cronológica, que aquele foi talvez um dos primeiros atos do ministério de Jesus. Enquanto estudiosos, em termos de cronologia, colocam Mateus 5, mais ou menos 1 ano e meio depois do início do ministério. Mas Mateus estruturou seu livro dessa forma, para que dentro desse bloco capítulos do Mateus 5 a Mateus 25, a gente tivesse ali, bem ali junto, os ensinamentos de Jesus. E para começar, nada melhor do que o Sermão do Monte, porque já mostra ali de uma maneira clara Jesus, o que ele veio fazer, os ensinamentos importantíssimos sobre a vida cristã, sobre a lei, sobre salvação. E isso vai se repetindo nos capítulos de Mateus, até que a gente chega no capítulo 24. E o capítulo 24, ele é interessante, porque é uma mensagem ali de Jesus só para os seus discípulos. Jesus pega os seus discípulos, leva eles ali para o Monte das Oliveiras, né? Está ali no versículo 3, né? No Monte das Oliveiras, achava sido assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, né? E a preocupação dos discípulos de Jesus era, já que esse episódio ocorreu ali na última semana de vida de Jesus, talvez ali 2, 3 dias antes da sua crucifixão, os discípulos ali em Jerusalém, escutando sobre os assuntos, sobre as coisas todas, os discípulos perguntam para Jesus assim, lá no verso 3 do capítulo 24. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. O que os discípulos queriam saber? Senhor, quando é que esse sofrimento todo acaba? Quando é que essas injustiças acabam? Quando é que a gente vai viver o reino prometido nas histórias lá do Antigo Testamento? O reino de paz, o reino onde não há doença, o reino onde não há dor. Quando é que isso vai acontecer? Quem não quer saber isso? Quem não quer saber? A pergunta dos discípulos para Jesus, ela é uma pergunta que eu e você também queremos a resposta. E a maneira como Jesus responde a pergunta é o foco da mensagem de hoje. Porque a resposta de Jesus, ela vai de a partir do verso 4 até ali quase o final do capítulo 25. E se a gente não lê isso de maneira completa, a gente não entende a resposta de Jesus para os discípulos. E ele vai falando sobre coisas, e eu vou dar um exemplo para vocês aqui no verso 6 e no verso 7. E diz assim, e certamente ouvireis falar de quê? Guerras e rumores de
Vedes, vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas diz o quê? Mas ainda não é o... E depois continua, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o quê? É o princípio das dores. Você escuta falar de guerra desde quando? Desde que você se entende por gente. Terremotos. Você também escuta isso. E por mais que a gente possa, no nosso tempo, entender, não, mas a gente fala mais de guerra hoje. Não, mas hoje tem mais terremotos. Querido, Jesus claramente diz, isto não é o fim. Não é para você ligar essas coisas ao fim, porque eu estou dizendo para você que isto não é o fim. Mas a gente gosta de quando acontecem coisas desse tipo, ligar um alerta e dizer, o fim está chegando. O ponto, e a gente vai passar por alguns versos agora, e a pergunta dos discípulos, eu relembro para vocês, é quando acontecerá a sua vinda, a segunda volta, quando a paz vai reinar finalmente, quando esse mundo de pecado vai terminar para a inauguração de um novo céu e nova terra. Jesus vai dizer, talvez ali frustrando os discípulos, no verso 36 do capítulo 24. O que diz aí? Mas a respeito daquele dia e a hora, o quê? Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pula para o verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que não cuidais. Verso 50. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espere, em hora que não sabe. Quando a gente olha para esses versos, dá a impressão de que Jesus não respondeu a pergunta dos discípulos. Os discípulos queriam saber quando, Senhor. Jesus fala sobre vários eventos, sobre várias coisas, mas sempre frisando, o dia e a hora, vocês não sabem. Ninguém sabe. Mas a lição, talvez a mais importante, associada a essa mensagem que Jesus deixou para os discípulos, lá no Monte das Oliveiras, está situada em 3 parábolas, escritas por Mateus aqui na sequência, que vão dar para a gente uma visão, não de quando ele vai voltar, porque a resposta dessa pergunta não é a resposta mais importante para mim, para a sua vida cristã. A resposta mais importante é, o que fazer enquanto ele não vem? A gente anseia muito para que ele venha, mas Jesus foca essa mensagem e termina essa mensagem numa resposta dizendo, o que você deve fazer enquanto eu não venho? E ele vai contar 3 parábolas. Ele conta algumas, mas vamos focar hoje em 3 parábolas, contadas na sequência, para que a gente possa entender esse ensinamento de Jesus. A primeira parábola começa no verso 45 desse capítulo. É a parábola do bom servo e do mau servo. A história dessa parábola, e você pode ler em casa com calma, vai do verso 45 ao 51, conta ali que um senhor, dono ali de posses, de terras, de riquezas, ele confia aqueles conservos, né, os empregados e todos aqueles que estão ali, a 2 pessoas, a 2 servos. Um que é o fiel e prudente e outro que ele vai chamar de servo mau. O Senhor entrega ali uma responsabilidade para 2 servos, sai, vai embora, e um servo tem uma reação. Ele faz tudo o que pode para seguir aquilo que o Senhor tinha deixado.
ele, a partir do momento que o Senhor vai embora, ele começa ali a visão, o trabalho dele de sustentar aqueles conservos, de usar aqueles recursos que foram deixados para eles e aquela responsabilidade que foi deixada para ele para atender a missão que o servo tinha deixado para ela, que o Senhor tinha deixado para ele. E por que ele faz isso? Porque ele entende e tem a expectativa de que aquele Senhor vai voltar a qualquer momento. E ele quer que o Senhor, quando voltar, veja que ele fez o trabalho que foi confiado a ele. Mas o verso 48, ele é interessante, porque ele vai contrastar esse servo bom com o servo mau. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor, demora-se. Veja o contraste da reação entre um e outro. O primeiro servo, colocado ali como exemplo, o servo bom, ele entende que o Senhor voltará a qualquer instante e vai estar cuidando dos conservos daquele servo o tempo inteiro, para que quando o Senhor voltar, possa ver que ele cumpriu o seu trabalho. O servo mau, ele entende que o Senhor vai demorar. Ele não sabe que vai demorar ou não, mas ele entende que o Senhor vai demorar. E aí o verso 50 vai dizer: virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. A primeira parábola, a parábola do bom servo e do mau, ela quer ensinar para a gente que a gente precisa esperar ansiosamente pela volta de Jesus. Ou seja, a primeira resposta para a pergunta dos discípulos, quando Jesus volta, quando o Senhor volta, quando isso acaba, Jesus diz assim: olha, a hora vocês não vão saber, mas espere ansiosos, esperem com alegria, esperem, acreditem, não desanimem, não esqueçam, não achem que eu vou demorar, acreditem, eu vou voltar, eu estou voltando. O ponto é que Jesus vai para uma outra parábola. E essa parábola parece que tem um ensinamento um pouco diferente da primeira. Porque a parábola agora é a parábola das 10 virgens. E você conhece bem a história, depois você pode ler em casa, que é o capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Vai acontecer um casamento. E naquele tempo, o casamento, a cerimônia ali da festa, né, do casamento, o noivo, ele ia ali para uma estrada, encontrava ali, vamos chamar o que seriam as madrinhas de hoje, né, seriam ali, como colocado, aquelas virgens, e faziam ali um trajeto caminhando até o local da festa. E como normalmente isso acontecia à noite, essas moças que estavam ali, essas pessoas tinham que carregar ali as suas lâmpadas, né, as suas lamparinas ali. E eles caminhavam em direção ali aonde seria o local da festa, entrava o noivo, entrava todo mundo, fechava ali e começava a festa do casamento. Essas 10 virgens foram convidadas, pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar com o noivo. Havia uma diferença entre elas. 5 tinham óleo extra para alimentar aquela lâmpada e 5 não tinham. Uma coisa interessante é que as 10, elas tinham o desejo de encontrar com quem? Com o noivo, não tinham? Senão não tinham ido para lá. Com certeza, elas tinham uma ideia do momento em que isso ia acontecer e foram para lá esperar. E com certeza, as que não levaram o óleo ou o azeite ali de reserva, elas tinham levado aquilo que elas entendiam ser o suficiente para toda a cerimônia, para todo o acontecimento. Mas é interessante que no verso 5 do capítulo 25 diz: e, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Percebe que o noivo se atrasou?
e tardando o noivo. Quando a gente vê a parábola anterior, que mostra ali uma expectativa dos servos, do servo bom ali trabalhando e o Senhor voltando, e essa mensagem de, acredite, o Senhor está voltando, na próxima parábola das 10 virgens, a gente vê uma visão de um noivo que parece que se atrasa. O que Jesus quer fazer aqui e ensinar para os discípulos é assim: espere ansiosamente a minha vinda, mas equilibre essa ansiedade com a possibilidade de demora. Equilibre. E é importante, mesmo que a gente saiba que Jesus virá no momento certo, a gente muitas vezes acredita que ele está demorando demais. A gente vê as coisas acontecendo e a gente tem a impressão de que está demorando demais. Aqueles talvez que acreditem nessa mensagem da vinda de Jesus há anos, décadas, nas igrejas, conhecendo essa mensagem, eles podem ter a impressão de que Jesus está demorando demais. Mas Jesus está dizendo aqui nessa parábola, mesmo que atrase, mesmo que demore, esteja preparado. Prepare-se para que eu venha a qualquer momento, mas mesmo que você sinta que eu estou demorando, ainda assim se mantenha preparado. Não é uma coisa legal quando a gente marca encontros com pessoas e a gente marca a hora e chega e a gente fica esperando. Primeira coisa que você faz hoje em dia é o quê? Ligar, mandar mensagem. E aí? Onde é que você está? Cadê você? Quanto tempo vai fazer para você chegar? Agora imagina, o que Jesus está dizendo é assim: não adianta ligar para saber quando eu vou chegar. Espere. Esteja preparada, porque eu vou chegar. Eu vou chegar. A incerteza do momento da sua volta não é desculpa para que ele nos pegue despreparados. Temos que ter o mesmo sentimento do servo bom da primeira parábola, de que ele está voltando e o retorno é iminente, é para agora, mas temos que ter o mesmo preparo, a mesma diligência e a mesma sabedoria das 5 virgens que se prepararam para a demora. Precisamos sempre estar com azeite extra. Essas 2 primeiras parábolas, elas estão falando de ser vigilantes, mas dosar a expectativa da vigilância. Preparados a qualquer momento, mas prontos para esperar se demorar. Não é fácil, queridos, porque a gente não sabe esperar. A gente quer as coisas para agora. E o que acontece com a gente é que a gente às vezes acaba perdendo o sentimento da ansiedade pela volta de Jesus que o servo bom da primeira parábola tinha, porque demorou tanto que aquilo deixou de ser a nossa prioridade. E vamos ser pegos dormindo sem o azeite extra. Mas Jesus ainda conta uma última parábola para finalizar e concluir a resposta para os discípulos. A pergunta: Senhor, quando é que isso tudo acaba? Quando é que o Senhor vem para inaugurar o novo reino? Primeira resposta: espere ansiosamente, espere como se fosse para agora. Segunda resposta: mas tenha paciência se eu demorar. E a terceira resposta é uma outra parábola muito conhecida, que é a parábola dos talentos. Você também pode ler depois do verso 14 ao verso 30 do capítulo 25. Uma parábola extremamente conhecida, onde um homem, um senhor, claramente significando e simbolizando Deus,
ele chama ali os seus servos e lhe confia os seus bens, os seus talentos. E a um ele dá quantos talentos? Vocês não conhecem? O primeiro ele deu quantos talentos para o primeiro? 5. Para o segundo ele deu quantos? 2. E para o terceiro deu quantos? 1. O verso 16 do capítulo 25 vai dizer que o que recebeu 5 talentos fez o quê? Saiu o quê? Imediatamente para negociar e ganhou outros 5. O que ganhou 2 fez o quê? A mesma coisa. Saiu para negociar e ganhou outros 2. E o terceiro, que tinha um talento só, o que ele fez? Abriu uma cova e escondeu o dinheiro. A mensagem dessa parábola, ela é muito clara. Você precisa ansiar pela volta de Jesus, você precisa esperar pacientemente para que isso aconteça de maneira preparada. Mas enquanto você espera, o que você tem que fazer? Trabalhe. Multiplique os talentos que o Senhor Jesus te deu. A espera pela volta de Cristo não pode ser uma espera ociosa, não pode ser uma espera preguiçosa, não pode ser uma espera confortável num banco de igreja ouvindo uma mensagem. A espera pela volta de Jesus tem que ser uma espera com trabalho. Você entende, você percebe que aquele servo que tinha um talento, escondeu e devolveu depois, quando o Senhor voltou, devolveu quantos talentos para ele? Ele roubou? Não. Ele pegou um talento que ele tinha recebido e falou: Senhor, o talento que você me deu, como eu tinha medo de perdê-lo, eu guardei num lugar extremamente seguro e agora que o Senhor voltou, está aqui. É muito duro isso, porque é muito mais do que uma questão de honestidade. É uma questão de amor e dedicação pelo Senhor. Eu me importo tanto com os talentos que o Senhor me concedeu. Eu me importo tanto com o Senhor que eu entendo e compreendo que aqui, enquanto eu estiver aqui, aguardando o seu retorno, eu preciso fazer tudo que tiver ao meu alcance e com a ajuda dele, usar esses talentos e multiplicá-los. Mas não é fácil fazer isso. A gente consegue acreditar que o Senhor vai voltar. A gente até pode exercitar a paciência para esperar a volta do Senhor. Mas quando a gente recebe essa mensagem de que os talentos que você recebeu precisam ser usados para ser multiplicados, a gente acha muito mais confortável permanecer sentado num banco, ouvindo mensagens e louvores. Isso não é cristianismo, isso não é igreja. Igrejas são servos que receberam talentos e os multiplicam. E multiplicam para a obra, para o crescimento da obra de Deus. Entenda uma coisa. E talvez você possa pensar aí onde você está sentado. Que o talento que você tem, ele, na sua visão, é tão pequeno e insignificante que não vai fazer diferença. O ponto que é colocado aqui por Jesus na parábola é: aquele que tinha um talento só, ele tinha que ter multiplicado, porque aquele talento também fazia diferença. E tanto fazia que Jesus pega aquele talento, o Senhor pega aquele talento e dá para quem? Para o outro. Porque aquele talento que era um só, e que por mais que a gente possa entender que é insignificante, ele faz diferença. Senão, Jesus não tinha te dado.
precisamos entender que o nosso trabalho para Deus e para Cristo, ele não é em vão. Ele não é insignificante. Não importa o que você esteja fazendo. Não importa o talento que você tenha recebido. O que você não pode fazer é esperar a volta de Cristo de uma maneira ociosa, sentada num banco. Sentada num banco. Não é isso. Não foi essa a mensagem, não foi essa a resposta que Jesus deu para os discípulos. Entenda que para o servo que tinha 5 talentos e para o servo que tinha 2 talentos, e multiplicaram esses talentos, a resposta de Jesus foi a mesma. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. No verso 21 e no verso 23, a mesma mensagem. Não é o resultado que o Senhor está procurando. Não é o resultado. Ele está procurando o seu trabalho. O ponto-chave não é porque os 5 talentos viraram 10 ou porque os 2 viraram 4, mas sim na coragem, na ousadia e na submissão que esses servos tiveram com o seu Senhor e entenderam: eu não vou esperar meu Senhor de braços cruzados. A mensagem principal da resposta de Jesus aqui para as perguntas dos discípulos é: vocês não vão saber quando eu vou voltar. Coloque no seu coração que eu vou voltar logo. Mas vocês podem ter a impressão que eu vou demorar. Mas a mensagem principal é: não me espere de braços cruzados. Eu quero encontrar vocês fazendo o trabalho que eu fiz quando eu estive aqui 3 anos e meio. E eu estou deixando os maiores talentos que existem para cada um de vocês. Talentos diferentes, para que vocês somem, para que vocês estejam unidos. Mas vocês precisam trabalhar. Não cruzem os braços. As 3 parábolas, elas concluem com o destino daqueles que foram negligentes. E o destino é trágico. O destino é trágico. Queridos, a gente tem que refletir um pouco na nossa vida e como temos respondido a esse chamado diário que Deus faz para nós. Porque você que trabalha, na sua empresa, para alguém, como autônomo, não importa. Mas se você recebesse uma proposta para ser gerente, para gerenciar uma empresa, para ser promovido, provavelmente você não pensaria 2 vezes e aceitaria. Mas o Senhor te chamando para trabalhar para Ele, todas as desculpas aparecem. Todas. E eu falo isso por mim também. Felicidade, festa, culto de ação de graça, porque fui promovido, porque virei gerente, por conta disso estou ficando bem-sucedido. Mas negligenciando o trabalho que realmente importa. O trabalho que Cristo fez, deixou como exemplo para eu e você fazermos. Os talentos que você sabe que tem, mas prefere que ninguém veja, para que ninguém te convide para fazer alguma coisa pela obra. A mensagem é dura. E é dura para mim também. A pandemia fez a gente ficar mais longe. Quase 2 anos. A pandemia e a gente cada vez mais distante. E talvez cada vez mais negligenciando o trabalho que Jesus confiou aos seus servos.
Mas e agora? Estamos aqui. Qual vai ser a nossa resposta? Cristão verdadeiro, querido, anseia diariamente pela volta de Cristo. Mas enquanto espera, ele trabalha. A gente vai ouvir um louvor agora. Vou convidar o grupo aqui na frente. Que você coloque no seu coração e na sua mente essa mensagem como um apelo direto de Jesus para você, dizendo: não me espere de braços cruzados, porque eu não quero encontrar ninguém aqui de braços cruzados. Eu não quero encontrar pessoas sentadas num banco. Eu quero encontrar pessoas que saíram para salvar, que saíram para trabalhar, que usaram aquele único talento que tinham, mas fizeram a diferença com aquele único talento. Enquanto você ouvir essa mensagem, peça a Deus que te mostre os talentos ou o talento que Ele te deu. E se você deseja entregar ele nas mãos de Deus para multiplicá-lo, eu vou pedir que você fique de pé durante a música. Mas somente se você entende que vai entregar esses talentos na mão de Deus para multiplicar.